Abra aí comigo o Evangelho segundo João. Nós estamos chegando à reta final dos estudos da IBD no Evangelho de João. Na semana passada nós encerramos também os sinais, ou seja, os milagres que Jesus realizou, registrados por João. E a partir de agora eu quero compartilhar algumas porções e alguns versos de Jesus dentro do Evangelho de João. Oi? Eu estou no capítulo 16 e você pode me acompanhar até o último versículo, 16, 33. Estou vendo todos vocês aqui nos acompanhando. Finalzinho de mês, final de semestre, muita correria, muita agitação, mas que Deus traga paz ao nosso coração. E o nosso tema de hoje é bom ânimo em meio às aflições. Então diz assim o texto sagrado, João 16, 33: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, algumas versões, tereis aflições, nessa que eu trago, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ore comigo mais uma vez. Deus de graça e misericórdia, eu me apresento diante do Senhor, pedindo que o Senhor me use mais uma vez. Fale com meus irmãos e as minhas irmãs, ó Pai, assim como Tu falaste comigo e confirmaste Tua palavra em meu coração. É tão bom, Senhor, ouvir a Tua voz. E eu espero e oro para que os meus irmãos e as minhas irmãs sejam edificadas pelo poder da Tua palavra. E que essa palavra também, ó Deus, traga salvação àqueles que ainda não se renderam ao Senhor Jesus e ao Seu grande amor. E é no nome dEle, Pai, que eu oro e agradeço. Amém, amém, amém. Por várias vezes, Jesus, durante o Evangelho, ou os registros do Evangelho, vai dizendo assim para as pessoas: não temas. E a pessoa estava aflita, preocupada, tensa, vivendo algum momento da sua existência, e aí Jesus, com aquela voz pastoral, com a sua postura de cuidado, de atenção, fala assim: olha, fique em paz, não temas. Porque o medo, ele é um sentimento que nós, seres humanos, carregamos. E a Bíblia vai dizer que foi o primeiro sentimento após o pecado ou a desobediência. Adão, nosso primeiro homem, o primeiro pai da humanidade, ao ouvir a voz de Deus e sabendo que Deus é justo, após o pecado ele foge, ele se esconde. E diz Deus então: onde estás, Adão? E aí ele fala assim: ouvi tua voz no jardim e tive medo. E porque eu tive medo, eu me escondi. Então veja que a Bíblia vai narrando para nós, e dentro dessa cosmovisão bíblica, o medo, ele é resultado da nossa distância de Deus e distância da voz de Deus. Quando nós somos obedientes, ou quando nós estamos caminhando na obediência, nós não temos medo e não temos preocupações com a voz de Deus, com a orientação de Deus e nem com os dilemas do mundo. No entanto, quando nós estamos afastados ou quando nós estamos vivendo algum momento de inquietação da nossa relação com Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, essa voz traz medo. Agora, é muito interessante que Jesus, compartilhando conosco o Evangelho, vai falando para nós: olha, a voz de Deus está sendo dita, e a voz de Deus é o seguinte: não temas, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam ficar aprisionados ao medo, porque o medo, ele trava, ele paralisa a gente fica completamente assustado quando nós estamos com medo, ou temos uma crise, por exemplo, de fuga, ou a gente fica parado. E quantas pessoas que, por conta do medo, já não conseguem caminhar, já não conseguem avançar na vida. Quantas pessoas que já puxaram freio de mão e simplesmente desanimaram de tudo, porque tem medo, tem medo de coisas simples, tem medo de coisas um pouco mais complexas.
Pós-pandemia, por exemplo, como pastor, e eu falava isso com o Wilson, né? Principalmente a geração um pouco mais madura do que eu, por exemplo, um pouco mais de 50, 60, 70 anos, essa geração já sente um pouco mais de medo ao sair à noite. Antes da pandemia, por exemplo, era muito comum a gente ver idosos, pessoas caminhando. Pós-pandemia, na minha percepção, as pessoas com um pouco mais de idade têm medo. Medo de sair de casa, medo do ladrão, medo do furto, do roubo. E as pessoas vão ficando assim, completamente tomadas pelo medo. Pessoas que foram decepcionadas ou que sofreram uma frustração muito grande, ficam com medo do próximo relacionamento, ficam com medo do próximo emprego, ficam com medo de enfrentar uma nova adaptação em uma outra igreja, tem medo do pastor, tem medo de uma repreensão, tem medo de ser exposto, e tudo isso vai trazendo amargura ou sentimentos equivocados para dentro do nosso coração. É tão interessante porque Jesus fala assim: olha, não temas, mas tenha bom ânimo. E nós precisamos de um ânimo que venha da parte de Deus. E essa é a minha fala introdutória nessa noite. Porque certamente você conhece pessoas que estão desanimadas, pessoas que perderam o ânimo. E o ânimo é essa alegria latente que está em nós, que é dada por Deus, e que nós temos essa alegria que nós chamamos de ânimo, esse fôlego, essa vontade de crescer, de produzir, de viver. Então a pessoa que está desanimada, ela perde a vontade de viver, ou ela não consegue mais desfrutar de coisas pequenas e de pequenos prazeres da vida, simplesmente ela perdeu o ânimo, ou seja, ela perdeu a vontade de viver, porque ânimo está ligado com alma, com um sopro de vida. Uma pessoa bem animada é uma pessoa que está com as suas energias recarregadas, é uma pessoa cheia de esperança, é uma pessoa que não se abate diante das dificuldades, mas ela está animada. Tem lutas, mas ela está animada. Tem provações, mas ela está animada. Tem privações, perseguições, mas ela está a todo vapor. Por quê? Ela está sendo abastecida por Deus e ela está ouvindo a voz de Deus. E com isso ela consegue dissipar ou lançar fora do seu coração o medo, que é o que o evangelista João diz: quem ama consegue jogar fora o medo. Agora, o nosso cenário, de forma geral e social, ele é um cenário de desânimo. E se nós não tomarmos cuidado, o desânimo vai entrando no nosso coração, vai invadindo alguns espaços e vai tomando alguns lugares no nosso coração e vai sequestrando a nossa alegria, porque a pessoa desanimada é a pessoa que perdeu a alegria, aquela chama de viver. Então veja aqui, o desânimo, ele chega de uma maneira meio sorrateira e vai roubando as nossas energias. Tem muita gente desanimada com as suas famílias, problemas familiares, conflitos entre pessoas ou integrantes da família. É muito difícil, nós sabemos disso, viver em família. E algumas das dificuldades em família pode gerar desânimo. Desânimo na política, por exemplo. Eu sou, nesse sentido, talvez bem desanimado, ou eu estou bem desanimado com política. Tanto é que não falo, não converso, faço as minhas críticas e as minhas denúncias no sentido de pregador e de profeta de Deus, mas nada além disso, um desânimo. Por quê? Roubaram a minha alegria em pensar e falar sobre política. Porque na realidade não consigo visualizar fora da presença de Deus qualquer expectativa nessa área. Pessoas desanimadas com o trabalho. Quando a gente vai em algum supermercado, a gente vai no posto de combustível, a gente vê pessoas que estão trabalhando somente pelo dinheiro, mas já perderam o ânimo, não tem mais vontade, não tem mais motivação de estar ali. Se a gente perguntar para aquela pessoa, falar assim: o que está fazendo aqui? Ela fala assim: eu estou aqui porque eu não tenho outra fonte de renda, mas estou desanimada com o meu emprego. As revistas e as empresas que trabalham com gestão e as grandes revistas que trabalham com os mercados têm dito que 90% quase da população brasileira está infeliz com o seu trabalho, não está contente com o seu trabalho.
Se tiver uma outra proposta, ela sai, porque desanimou, o ambiente é tóxico, o chefe é chato, é dificuldade, não tem vale transporte, não tem lugar para se alimentar direito, enfim, infinitas possibilidades. Tem pessoas desanimadas com igrejas, com pastores, e com igrejas tóxicas, e com falsos líderes. Tem pessoas, por exemplo, desanimadas com os relacionamentos, com a vida afetiva, pessoas desanimadas com a economia. E nesse ponto também guardo e marco a minha presença. Eu fico desanimado quando eu vou no supermercado e vejo o preço das coisas. Ou como hoje, por exemplo, que eu precisei parar o carro no posto de combustível e falar para o cara assim, ó, completa o tanque. E aí você vê o preço do combustível, dá um desânimo. Você fala assim, para eu conseguir esse valor, eu tive que trabalhar tanto. E o rapaz ali em poucos segundos ali na bomba do combustível, colocando o combustível e o dinheiro vai embora. Desânimo com as crises. Quantas crises? É a crise no sul, agora é a crise no Pantanal, é a crise na Amazônia, é a crise na faixa de Gaza, são as guerras, são as maldades. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica revoltado, a gente com o cara que tentou pegar tudo lá do Edielson, a gente fica desanimado. A gente desanima, por exemplo, com a falta de afeto. As pessoas estão cada vez mais egoístas, egocêntricas, cada um no seu quadrado, parece que não tem mais afeto, abraço, parece que é tudo meio falso, meio fake, falta de amor. Agora, sobram muitas críticas, sobram cobranças, e veja que Jesus está confortando o coração dos seus discípulos. Todo o contexto do capítulo 16, Jesus está falando do Consolador, do Espírito Santo. Jesus está falando, eu vou partir, mas vocês não vão ficar sozinhos, então tenham bom ânimo. Não desanimem, vocês não terão a minha presença física, mas o Espírito Santo estará com vocês. Agora, veja comigo no verso 33, que Jesus diz assim, essas coisas, quais coisas? A promessa do Espírito Santo, o consolo que vem da parte do Espírito Santo, as lutas que eles iriam passar com a presença do Espírito Santo, todas essas coisas estavam nos lábios de Jesus. E veja comigo que Jesus disse tudo com uma finalidade. Jesus, diferente de nós, não jogava a conversa fora e não tinha meias palavras, tinha uma finalidade. Só saía da boca de Jesus palavras para cuidar das pessoas, ou seja, Jesus está falando, todas as coisas que eu disse para vocês tinham uma finalidade, tinham um propósito. Se o Rafael estivesse aqui, ele já ia falar assim, já vem o gesto falar de intencionalidade. Jesus era intencional. Ele chega para aquela mulher, por exemplo, que está com o seu filho morto e está caminhando com o cortejo fúnebre, ele fala assim, não temas. Quando ele está diante da filhinha de Jairo, ele fala, não temas. Quando ele está diante de Marta e Maria, que estão aflitas porque Lázaro havia morrido, ele fala, não temas, eu vou lá e essa enfermidade será assim, para a glória de Deus e não para a morte. É o Jesus que nós servimos, que tem a intenção, a motivação de animar o meu e o seu coração, amém por isso. Então, se você se encontrar desanimado ou desanimada, você e eu precisamos ir à presença de Jesus, porque Ele sim vai trazer ânimo novo na nossa vida. Porque o texto bíblico diz, nos lábios de Jesus, que o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que faz a vontade de Deus. E a nossa oração talvez nessa noite seja essa: Senhor, sopra no meu coração, sopra ânimo na minha casa, sopra ânimo no meu trabalho, sopra o ânimo na minha igreja, no meu pastor, no meu namoro, nos meus projetos, no meu futuro. Ó Deus, não deixa com que eu me renda ao desânimo e venha a ficar prostrado. Não, muito pelo contrário, Deus, aqueça o meu coração com a Tua graça e com a Tua misericórdia, que cada amanhecer seja uma oportunidade do Senhor na minha vida de fazer o meu melhor e de marcar a sociedade com aquilo que eu posso fazer e devo fazer. Agora, veja comigo, todas essas coisas Jesus estava dizendo para os seus discípulos como a finalidade, para que eles tivessem paz
nele. Vejam, para que vocês tenham paz em mim. Agora, veja que interessante, não há paz sem Jesus. É tão interessante que as pessoas falam o seguinte: não, eu quero ter paz, eu quero viver em paz, mas eu não quero pensar na minha espiritualidade, não quero pensar naquilo que Jesus vai exigir de mim, não quero pensar no discipulado. Não existe, querido irmão, querida irmã, paz sem Jesus. Se o seu lar vive em conflito, você precisa convidar Jesus para entrar no seu lar. Se a sua carreira está precisando de paz, você precisa de Jesus governando a sua carreira, para que você tenha paz nele, porque sem ele, ou fora da presença dele, não existe paz. Para que vocês tenham paz em mim. Tem igrejas que vivem em conflito, e está faltando Jesus, e está faltando a paz de Jesus no meio da igreja. A gente precisa devolver, em algumas igrejas, que não é o nosso caso, obviamente, mas devolver o comando e o controle para Jesus. Jesus, toma conta da tua igreja, traga paz nas relações. Eu me lembro da irmã Irani, por exemplo, domingo, ali no cafezinho, na hora da EBD, falando: nossa, que gostoso, até o nosso prédio exala a paz de Deus, a gente vive na paz de Deus aqui em nossa igreja. Se tiver fofoqueira, a gente vai pegar, não vai ficar fazendo fofoca no nosso meio, não. A gente vai pegar o lobo, a gente vai pegar a vara e vai cutucar, porque a gente não quer. A gente quer viver na plena paz de Jesus. Veja que essa paz é de Jesus. Por isso que ele diz: não pense que você pode ter paz sem mim. Por isso que Jesus falou assim para nós, que nós já conhecemos: deixo-vos a minha paz. É minha, a minha paz eu, Jesus, vos dou. Então veja que essa paz que nós temos é a paz concedida por Jesus. E por que ele está confortando o coração dos seus discípulos, animando os seus discípulos, falando o seguinte: olha, vocês precisam ter paz, mas não a paz passageira do mundo, não a paz efêmera de quem tem dinheiro e pensa que pode resolver tudo com dinheiro. Não é dessa paz, é da paz que vem da minha presença. Então talvez a nossa oração hoje também deva ser essa: ó Jesus, vem habitar comigo. Lembrei daquele hino: na minha alma há lugar, ó, vem já, vem com a tua paz, invada a minha casa, a minha família, o meu futuro, minha saúde com a tua paz. Eu quero ter paz no Senhor, eu quero desfrutar daquilo que no Antigo Testamento o povo já falava e já almejava, a shalom de Deus, essa harmonia. Sabe o que é ter paz com Deus, irmão e irmã? É saber que a nossa vida foi perdoada pelo Senhor, é saber que o nosso sustento vem de Deus, é saber que nós não temos nenhum conflito com Deus, que nós não estamos andando em desobediência, muito pelo contrário, que nós estamos trilhando o caminho da paz, e isso traz para nós o quê? Muita tranquilidade. Bom mesmo é chegar num dia como agitado, por exemplo, para mim foi hoje. Um dia que eu acordei de madrugada, trabalhei o dia todo, muito cansado. Agora chegar em casa, tomar um banho. Tem janta lá, Natália? Tomar um banho quente. Ó, Wilson, tomar um banho quente. Carlão, colocar aquela roupa de morador de rua. Ou só eu que tenho aquela roupa? Sabe aquela roupona largona, folgadona? Aquela calça de moletom velha, esgarçada. Pegar aquele chinelão, pá, sentar na mesa, tomar uma refeição quente agora, fazer minha oração e falar: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela saúde, obrigado pelo sustento, e dormir em paz, igual Davi: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. O que é essa paz, senão a nossa vida descansada nos braços de Jesus? E Jesus está falando assim para nós: se você quer ânimo, você precisa estar colado comigo, anda comigo, viva comigo, porque eu vou encher o seu coração de ânimo. E mesmo que o mundo venha e tente roubar o seu ânimo,
eu sou maior e eu vou abastecer o seu coração com ânimo. Você não vai viver desanimado e desanimada, porque eu vou preencher o seu coração com a minha paz. E um coração em paz é um coração animado, revigorado e fortalecido pela graça de Deus. Porque essa paz, ela é decorrente da nossa amizade com Deus. Eu acho tão incrível quando, de vez em quando, meu filho, quando ele acorda, ele fala assim, me dá um abraço quando eu vou levar lá à escola, né, Natália? Ele fala assim, bora para mais um dia, amigão. Mais um dia, amigão. Foi legal. É Deus falando assim pra gente, bora para mais um dia? Vamos levantar dessa cama? Vou animar você, quer ver? Você está desanimado, você está reclamando, está faltando isso, está faltando aquilo, e Deus fala assim, vai ver o noticiário. Vai ver quantas pessoas que estão morrendo de fome, você tem aí o que comer, larga a mão, seja grato. Eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor, melhor do que estar lá no hospital, lá, cheio de tubo e acesso, entendeu? Então é o Cristo que vai nos animando na vida. Agora, ele diz assim para nós, tem um aviso, no mundo tereis aflições, porque a gente pensa que esse mundo é um mar de rosas e que vai acontecer tudo certo, e tem muitas igrejas inclusive que só pregam isso, só é paz, tranquilidade, olha, se você é de Jesus é só vitória, você vai triunfar. Mentira, não foi o que Jesus disse. Nesse mundo chamado lar de lágrimas, nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo corrompido, eu e você teremos o quê? Ou passaremos por aflições. Seremos afligidos, seremos pressionados, teremos tribulações, teremos dificuldades, teremos adversidades, seremos traídos, seremos assaltados. Mas temos que ter a nossa fé, a nossa confiança firmada em Jesus, porque nós não somos daqui, e nós não somos desse mundo. Logo, o inimigo das nossas almas quer provocar, quer tirar a nossa paz, quer roubar a nossa paz, e por isso nós sofremos todas essas séries de situações que eu acabei de dizer, porque no grego essa expressão aflição é quando você recebe afrontas, quando você é pressionado, quando você está numa tribulação. E você certamente deve ter essa certeza que no mundo, ou seja, nessa vida, nós seremos atribulados, nós teremos dificuldades, nós padeceremos em algumas áreas da vida, sofreremos com falta de recurso em alguma coisa ou em alguma área, teremos sim o desemprego, teremos que enfrentar um momento de crise financeira na família, na igreja, no país. Teremos que enfrentar um exame, um médico, um diagnóstico que nós não queremos. Teremos que ouvir algumas informações sobre traição de alguém, fofoca de alguém. Seremos afligidos, teremos aflições. Sofreremos perseguições, sim. É o aviso de Jesus, se Jesus é claro. Então essas igrejas que tem lá na placa assim, vem ser vitorioso, vem ser rico, famoso, bonito, estiloso, pare de sofrer, mentira, não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é o seguinte, ele falando com os seus discípulos, eu vou embora, o mundo vai perseguir vocês, o mundo vai querer prender vocês, vocês serão afligidos, vocês passarão por perseguições, mas, louvado seja Deus, porque sempre tem o mas, né? No mundo tereis aflições. Se tivesse uma professora de português, a gente ia falar com ela, o que significa o mas? O mas é como se fosse uma dobradiça. Tem problemas, tem lutas, tem desânimo, tem política, tem falta de grana, tem desemprego. Como um amigo nosso que veio trabalhar e foi atacado por um pitbull no peito, dentro de uma oficina, o Cícero. Falou, pastor, estou morrendo de dor. Eu falei, então, no mundo, cara, é assim mesmo, eu fiquei internado. O seu Aguinaldo está internado, lá cheio de cabo, para lá e para cá. Teremos aflições, mas
Não podemos reduzir a nossa vida às aflições, às tribulações, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo em que contexto? Nas aflições. E a gente mostra, inclusive, a nossa espiritualidade quando a gente passa, Natália, pelas aflições da vida, dando glórias a Deus. A gente perde o emprego, a gente está dando graças a Deus. E a gente fala o seguinte: Deus fechou uma porta e vai abrir outra. É pela fé que a gente anda. Se eu não tiver recurso, alguém vai cuidar de mim e a cesta básica vai chegar. O plano de saúde vai ser pago. O médico vai ser a pessoa que vai ser orientada pelo Senhor e vai cuidar de mim. Eu vou passar por aflições, mas eu tenho ânimo, eu tenho esperança de que Deus está cuidando. Esse é o consolo de Jesus. Vocês estão aqui nesse mundo, e esse mundo é cruel mesmo, é maldoso mesmo, é violento mesmo, mas permaneça com seu ânimo aflorado, eu diria. Fazendo a lição de casa, eu fui entender que bom ânimo é a mesma expressão, por exemplo, no hebraico, para coragem. O Carlão vai se lembrar disso, quando na época do tiro de guerra, lembra do tiro de guerra? Eu não servi o tiro de guerra lá na minha cidade por causa do meu tamanho. Você também não serviu? Mas você vai lembrar daqueles comandantes lá daquela época, do passado, que eles falavam assim: vá para frente, marcha, lembra? Ser corajoso, você não é homem. E eu me lembro de Davi, quando Deus fala com ele, fala assim: ser corajoso. Quando, por exemplo, Josué é chamado para assumir o lugar de Moisés, lembra a expressão de Deus? Sê tu corajoso, ó homem de Deus. Sabe o que falta para nós? É coragem de crer que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso é ânimo. Sabe uma pessoa que é animada? É a pessoa que tem fé que Deus está cuidando dela. Ou seja, uma pessoa encorajada. Olha o que Jesus está falando. No mundo vocês terão aflições, vocês terão dificuldades, mas não esmoreçam, não percam o ânimo, não perca a coragem de sair e viver para a honra e glória de Deus. Saia da cama, saia do leito, saia da depressão, seja corajoso, venha com Jesus a romper a barreira e saia, vá ver o mundo, não o mundo de aflições, mas o mundo que Jesus vai descortinar diante dos seus olhos, o mundo de 1000 possibilidades. Tem de bom ânimo. Agora, eu gostaria muito, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus falasse com você na sua casa. Vocês estão aqui, cada um de nós. Quando a gente ficar desanimado, e a gente fica desanimado, não adianta falar que não. As pessoas inclusive olham para mim e falam: não, o Jefferson é uma pessoa animada, né, Natália? O Jefferson nunca fica desanimado. As pessoas não perguntam para você, Natália? Eu não acredito que o Jefferson desanima. De vez em quando eu dou uma desanimada, mas é rapidinho, né, Carlão? Não dura muito não, porque o Espírito Santo já vem no meu ouvido e fala assim: ânimo, meu filho, vamos para frente, ânimo. E o passado, e as traições, e os traumas, e as psicoses, e as lutas, e a doença, e a falta de recurso, e o Espírito Santo está lá no nosso ouvido falando assim: ânimo, vamos. Você já andou no centro da cidade, aqui na Braguinha, e tem aquela pessoa que não anda na sua frente? Ou no shopping também é assim? A pessoa parece que está fazendo marcha atlética, né? Anda devagarzinho. E eu que ando acelerado, que tenho uma vida agitada, eu fico atrás da pessoa, né, Natália? Pô, anda aí, meu. O Espírito Santo faz isso. Ele é o Consolador. E por isso Jesus está falando assim: por que vocês vão ficar desanimados? Por que vocês vão ficar trancafiados? Por que vocês vão ficar aprisionados ao medo? Ouça a voz do Espírito. E o Espírito vai dizer para vocês: eu vim aqui para encorajar vocês, para dar coragem, para empurrar vocês. E eu, quando eu fui casar com a Natália, eu tinha medo, mas o Espírito Santo falou: não, vai para frente, assuma lá, abraça a boneca e cuida dela para o resto da vida. Eu estou aí firme, vai para frente. Eu tinha medo de ser pastor, medo de falar, medo de enfrentar uma câmera. O Espírito Santo falou: tenha coragem, tenha ânimo, vai para frente. Se a gente ficar olhando os problemas e as aflições, a gente vai ficar parado, estagnado e não vamos produzir nada na vida.
Agora, se a gente deixar o nosso coração maleável na paz de Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos levar a lugares incríveis e nós faremos coisas que nós mesmos nem acreditaríamos que seríamos capazes de fazer. Porque Jesus mesmo disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Agora Jesus fala assim: mas tem de bom ânimo, eu estou caminhando para o final. Eu venci o mundo. E aqui tem a vitória cabal de Jesus. Por que vocês vão ficar desanimados se eu venci? Se eu venci inclusive a morte, se eu venci Satanás, se eu venci todas as lutas da vida para dar vitória para vocês. É uma vitória, mas é uma vitória no sentido de uma conquista permanente. E tem crente que parece que vive semanas, meses ou anos de vitória e depois se esquece ou desanima, esfria e depois precisa aquecer de novo. Não, o que Jesus está falando para nós é o seguinte: irmãos, filhos de Deus, entendam isso. Eu, Jesus, venci. E vocês em Cristo, meus amados irmãos, diria Paulo, precisam entender que nós somos mais do que vencedores. O que é mais do que vencedor? Depois da vitória vem o que? A glória. Depois que por exemplo, um jogador jogou bem aquele jogo, tem o craque do jogo, ele vai lá e recebe o que? Um troféu, é a glória. Nós somos mais que vencedores, ou seja, vamos desfrutar da vitória, mas vamos desfrutar da vitória dando glórias a Deus. Então pense nisso, que o Espírito Santo aqueça seu coração, anime seu coração e que você ouça a voz de Jesus todo dia dizendo assim: eu venci o mundo e você vai vencer também. Para de ter medo. Sabe o que eu acho que Deus está falando para nós nessa noite? Para de ser frouxa, para de mimimi, para de reclamar, para de murmurar, para de ficar desanimado. Deixa o Espírito Santo aquecer seu coração e animar seu coração e vai para frente. E verás que tu és imbatível nesse sentido. Alguém vai tentar roubar a sua alegria, você fala assim: não, essa alegria aqui é de Jesus. Essa paz aqui é de Jesus. Esse ânimo aqui foi o próprio Deus que colocou em mim. E por que você está tão vibrante, tão esperançoso? Aí você pode falar assim: porque eu tenho certeza que Jesus venceu todas as lutas, as batalhas, as dificuldades e acima de tudo, Ele venceu a morte para me dar vida, vida com qualidade, vida abundante, e eu terei essa vida para todo sempre, porque Jesus venceu o mundo. Venceu esse projeto chamado mundo, venceu enquanto aqui esteve, e a grande vitória foi que Jesus não se rendeu ao pecado, que Jesus não se rendeu aos prazeres dessa vida e não se amoldou aos padrões desse mundo. Ele venceu o mundo. Em outras palavras, Jesus olhou para o mundo e falou assim: eu não preciso do mundo e nem dos prazeres humanos para que eu seja feliz. Eu sou feliz porque eu sou filho de Deus. Isso é vitória. É uma vitória permanente. É uma vitória irreversível. Viva feliz, meu irmão. Seja uma pessoa animada, lembrando da vitória dele. Lembrando que Ele conquistou todas as coisas para nós, por nós, e não é nosso mérito e nem a nossa força, e nem porque somos bonzinhos ou bonitos, é porque Ele nos ama. Só para encerrar, Paulo vai dizer para nós que aquele escrito de dívida e todos os nossos pecados foram cravados na cruz. Quando você for assombrado e o seu coração for sequestrado por pensamentos do passado ou com acusações, lembre-se que Jesus está lá na cruz dizendo assim: eu venci por você, eu paguei a dívida por você, eu te libertei.
Cabeça erguida. De vez em quando eu falo isso para o meu filho, cabeça erguida. Ânimo, sorrisão no rosto. Nem sempre está tudo bem, mas a gente sabe que Deus vai deixar tudo bem. Nem sempre a gente está tão animado, mas o nosso ânimo não é nosso, é dele. Nem sempre a gente está em perfeita paz, porque tem algumas coisas mexendo no nosso coração, mas a gente descansa sabendo que Ele vai trazer a sua paz para nós. Essas coisas, disse Jesus, eu tenho dito a vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis ou passareis por aflições, faz parte, mas não se esqueça, tenha de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo, e quero que você, meu filho, minha filha, ande como uma pessoa vitoriosa. O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos andar de uma maneira triunfante, porque Ele cuida de nós, Ele sustenta a nossa vida e Ele abençoa o nosso coração. Alguém vai perguntar para mim, eu já estou caminhando para o final e vou concluir. Pastor, a nossa igreja vai ficar desanimada? Eu vou falar assim, no que depender de mim, Jefferson, Ana, tá? De jeito nenhum. Eu vim até com essa camiseta aqui, ó. Se o Rafael tivesse aqui, ele ia brincar comigo. Mamão papaya, cor de salmão. Estou animado. No que depender de mim, a minha casa vai ser um lar triste? Não. Jesus habita na minha casa, no meu casamento, no meu ambiente de trabalho, lá no leito do hospital, né, Natália? Né, Carol? Foi lá me visitar lá. Lá no leito do hospital tinha alegria, porque Jesus estava lá com a gente. Ainda que andemos, amados irmãos, pelo vale da sombra da morte, o nosso pastor está conosco. Ele está falando aí para mim e para você. Ânimo. Eu estou com dengue. Ânimo. Estou desempregado. Não sei o que vai ser da minha cirurgia, do meu projeto, da minha vida, da minha carreira, do meu filho. Ânimo. Eu venci o mundo. Beijo no seu coração.